Nuage. It's everywhere. Boa. Bom, pessoal, já que já deu 3 e 5, eu já vou dando início aqui, e aí o pessoal vai entrando ao longo do webinar, né? Primeiramente, eu queria desejar uma boa tarde a todos e principalmente agradecer pela presença de vocês. Fico muito feliz aqui em falar um pouquinho e também compartilhar um pouco do meu conhecimento, né, relacionado à AWS. Acho que pode ser muito interessante o que a gente preparou aqui para vocês hoje. E aí, até me apresentando, eu me chamo João Paulo, hoje estou como arquiteto de soluções dentro do time de soluções da Nuage IT. Tenho aí um pouco mais de 7 anos de experiência já na área de tecnologia, já enfrentei diversos tipos de necessidades, né, dos clientes. Meu dia a dia basicamente é entender a necessidade do cliente e, a partir dessa necessidade, transformar isso em uma tecnologia para que a gente consiga, de fato, né, agregar e trazer valor aí para os ambientes, para as empresas e assim por diante. Como eu tinha comentado, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre nuvem, né, no geral. Então, como que você consegue sair do zero até a nuvem de maneira simplificada, né? Como que você consegue ter uma clareza de como você consegue alcançar esses ambientes que, de fato, eles trazem muitos benefícios. Até para vocês entenderem como vai funcionar o roadmap de apresentação, eu vou iniciar com um breve pitch, né, falar um pouquinho sobre quem é a Nuage, que é a empresa aqui no qual a gente está realizando o webinar, né, e como que a gente pode apoiar vocês, quais são as nossas ofertas, quais são os nossos serviços, o que que a gente consegue agregar de valor para vocês. Na sequência, eu começo falando sobre as dores que a gente tem no mercado em relação a modelos on-premises, modelos híbridos, modelos na nuvem, como que a gente consegue resolver essas dores, trazendo esse ambiente para dentro da nuvem de maneira assertiva. Depois eu falar de algumas estratégias de migração, de modernização, quais são os tipos de incentivos que a gente consegue trazer, tudo isso a gente vai entrando e, na sequência, eu entro num aspecto de case de sucesso, onde eu vou falar um pouquinho sobre uma experiência bem interessante que a gente teve com um cliente nosso, que a gente conseguiu agregar bastante valor para ele, trazendo esse ambiente que eles tinham para dentro da nuvem, beleza? Bom, para poder começar aqui de fato, deixa eu mostrar para vocês um pouquinho sobre a Nuage. A gente tem bastante orgulho das conquistas que a gente tem. E só trazendo um contexto em relação a qual que é o nosso principal foco hoje, eu queria dizer que hoje a Nuage ela está entre as 3 maiores empresas quando se trata de certificações, uma visão nesse aspecto de competência no qual você tem ali dentro da AWS. Então, você pode observar que a gente tem 8 competências aqui que atestam nosso know-how, atestam nossa especialidade relacionado a algum tipo de segmento de tecnologia ou segmento empresarial dentro da AWS. Você vê que a gente tem a nível de segmento de redes, a nível de segmento de SMB, de Cloud Operations, Security, DevSecOps, Data Analytics, Education e principalmente Migration e Modernization. Por que é importante e por que eu disse principalmente em relação a essa competência? Porque o foco do webinar de hoje é trazer isso. Então, se a gente está trazendo uma visão do zero à nuvem e como que a gente consegue implementar esse ambiente ali, né, o seu primeiro ambiente dentro da AWS, a gente fala muito de migração. Do modelo que a gente tem atualmente, que talvez seja um modelo tradicional, para o modelo na nuvem, de fato, essa migração e quais são os benefícios. Então, a Nuage está 100% pronta para poder apoiar vocês nessa jornada. E, além disso, algumas competências relacionadas a serviços dentro da AWS. Vocês vão observar, durante a apresentação, que eu vou comentar sobre os principais serviços que a gente tem dentro da AWS e para o que cada um deles serve. Então, assim, no modelo tradicional, e eu vou entrar nesse aspecto, a gente tem uma visão de servidor. Então, eu pego minha aplicação, coloco dentro de um servidor, ela vai rodar ali e as pessoas vão acessar, né? Isso é um modelo mais tradicional, mais antigo, etc. A gente chama de on-premises, né? Quando a gente fala da área pré-nuvem, a gente entra em outro aspecto. A gente tem a possibilidade de subir em servidores? Tem. Mas a gente tem a possibilidade de usar cada componente da minha aplicação em um serviço gerenciado e específico para aquela finalidade. Serviço de segurança, armazenamento e etc. E eu vou falar mais disso durante a decorrer da apresentação. Aqui, eu trouxe as competências que a gente tem duas principais. Então, hoje na AWS, por exemplo, a gente tem mais de 200 serviços disponíveis ali para você poder acessar e utilizar para as mais diversas finalidades. Desses 200 serviços, apenas 50 você está elegível para que você consiga tirar esse SDP.
E dos 50, a gente tem 10 principais que, na maioria das vezes, vão estar presentes nas arquiteturas, que foram os que a gente mais focou. Você pode observar aqui que a gente tem bastante know-how e bastante especialidade para poder apoiar vocês nesse quesito de atuação em nuvem. Mas um ponto muito importante eu falei sobre o contexto de a parceria no Nuage e a AWS, mas eu também quero destacar para vocês especificamente o que a Nuage faz. Então, assim, hoje, a Nuage ela é uma das únicas e principais empresas dentro de todo o Brasil que trabalha de maneira simultânea, de maneira cross, os três principais segmentos de tecnologia, que são eles, infraestrutura em nuvem, então tudo que englobe isso, e eu vou mostrar para vocês alguns dos tópicos que são interessantes, então tudo que englobe infraestrutura em nuvem, a gente atua e atua muito bem. Soluções de dados, então tudo que envolve estrutura de dados, ambientes analíticos de data lake, data warehouse, inteligência artificial, predição, todos esses aspectos a gente consegue entrar a nível de dados também. E o nosso pilar de desenvolvimento de aplicações. E aí aqui é aplicações Cloud Native, que ela já nasce como uma aplicação modernizada para a nuvem, para que ela consiga usufruir dos benefícios que a nuvem tem para entregar. E aí eu falei bastante sobre AWS, falei de Nuage, como que a gente se conecta nesse universo, qual que é a nossa autoridade como parceiro, e tem um aspecto que a gente gosta muito de destacar em relação às nossas conquistas como parceiro. Então, durante toda essa jornada como parceiro, a gente tem vários pontos que a gente gosta bastante de destacar. Primeiro, em relação a gente ser um parceiro extremamente estratégico para a AWS para poder entregar serviços, ou seja, no momento que vocês falarem para a gente, preciso do apoio para poder migrar para dentro da AWS, ou modernizar meu ambiente ali dentro, a AWS nos considera como parceiro estratégico para poder fazer essa migração, implementar esse serviço. Especialidades dos mais diversos segmentos, mostrei para vocês anteriormente, das competências, né? Networking, Cloud Operations, SMB, Education, Migration and Modernization. Então, todos esses segmentos que eu detalhei no último slide e acabei citando aqui, são segmentos que a gente tem bastante facilidade para poder atuar. Selos de especialidade em serviços, que eu acabei de comentar também, que são todos aqueles 10 ali, que são os 10 principais que vão estar presentes na maioria das arquiteturas. Somos reconhecidos como Top 10 Latam Providers pela revista CEO Review, que apoia hoje grandes empresários e empresas a escolher uma empresa que seja parceira da AWS para poder fazer a entrega desses serviços. Também fomos reconhecidos como AWS Partner of the Year, ou seja, no ano a gente foi considerado como o melhor parceiro para fazer entrega de serviços da AWS. Então, assim, tem diversas conquistas aqui que são muito interessantes, a gente poderia falar mais, mas a gente traz as principais. Falei um pouquinho das nossas áreas de atuação, nossos segmentos, e queria também, agora por último, antes da gente entrar de fato no tema, falar um pouquinho das nossas ofertas e serviços, tá? Falando especificamente das ofertas e serviços da Noage, elas giram muito em torno daqueles três principais pilares, que são infraestrutura em nuvem, dados de inteligência de negócio e desenvolvimento de aplicações. Mas você pode observar que eu tenho dois pilares nas extremidades. Por quê? Porque o primeiro pilar que está na extremidade, que é na extremidade esquerda, que é o de migration, ele engloba todo o aspecto de, primeiro, análise do ambiente, realizar um assessment, depois que a gente faz essa análise, a gente define o plano e constrói a estratégia que a gente vai executar para poder fazer essa migração, e tudo isso é feito por meio da estratégia de adoção à nuvem, que é o CAF da própria AWS, que é o Cloud Adaptation Framework. E aí, tem um ponto também que é importante destacar em relação a ele estar separado, porque quando a gente pensa a nível de migração, a gente não pensa apenas a nível de infraestrutura. A gente analisa todos os outros pilares, que são a própria aplicação, entende como ela foi construída, qual que é a arquitetura, quais são as funcionalidades, qual é o tipo de linguagem, todos esses aspectos a gente vai entender para ver quais são as limitações e as necessidades que aquela aplicação tem quando se trata de ela rodar dentro de uma infraestrutura. Além disso, parte de dados, então entender como que foi feita a estrutura de dados de vocês, quais são os requisitos, quais são as necessidades, todos aqueles aspectos que eu comentei a nível da aplicação também se enquadra dentro da parte de dados. E, claro, principalmente a parte de infraestrutura, que eu vou analisar tudo que tenha na sua infraestrutura, fazer um mapeamento geral, e aí, a partir disso, eu vou definir o plano e realizar a migração de fato. Então, é por isso que a gente tem esse pilar separado de todos os de infraestrutura. Dentro de infraestrutura em nuvem, a gente consegue fazer desde implementar a estrutura dentro da AWS, do zero,
deixar tudo pronto para vocês apenas colocarem as suas aplicações lá dentro. E a gente também pode, depois de implementar essa estrutura, subir as aplicações lá para dentro e os bancos de dados. Caso você já tenha um ambiente dentro da AWS, a gente consegue fazer a reestruturação dessa infraestrutura que está ali dentro para que ela consiga cada vez mais ser uma estrutura otimizada com redução de custo, ser uma estrutura segura, que segue melhor prática e que seja escalável e disponível. Então, todos esses aspectos a gente vai analisar quando a gente for fazer uma reestruturação do ambiente em nuvem. Melhores práticas do Well Architect. Então, a gente sempre, quando vai trazer um produto para vocês da Nuage, vai implementar um novo serviço, uma nova solução, a gente segue o Well Architect, que é basicamente os pilares que a AWS traz para a gente de melhor prática de segurança, otimização de custo, escalabilidade e todos os outros aspectos que a gente tem dentro do Well Architect. E o pilar de otimização de custos. Então, assim, tem um ambiente dentro da AWS, quero reduzir os custos deles, a gente também tem uma oferta, uma estrutura voltada especificamente para poder trazer formas de otimizar seu custo dentro da AWS. Então, a gente tem uma jornada de transformação FinOps que a gente consegue agregar bastante valor reduzindo seus custos aí dentro das empresas. Pilar de dados e inteligência de negócio, entre o aspecto que eu comentei, então, inteligência de negócio, então BI, Analytics, e aí aqui entra o aspecto de construir data lakes, data warehouse, uma visão de data mesh para que a gente consiga entregar a cultura data-driven, que é basicamente quando as empresas elas fazem, né, a tomada de decisões do negócio baseado 100% em dados. Então, a gente trabalha muito bem o dado para que esse dado consiga ser utilizado da melhor maneira possível. E, além disso, conectar a inteligência artificial aos seus dados da melhor maneira possível também, onde eu consigo atuar desde inteligência artificial tradicional, machine learning, deep learning e principalmente a generativa que eu vou citar aqui ao final da apresentação. Pilar de desenvolvimento de aplicações, então entra naquele aspecto que eu comentei de desenvolver aplicações do zero que seja cloud native, que é aquela aplicação que ela está pronta para poder usufruir dos benefícios que a nuvem tem para entregar, que é escalabilidade, disponibilidade, otimização de custo, custo sob demanda. Vou entrar em todos esses aspectos também, então a gente consegue apoiar nesse tipo de desenvolvimento de aplicação do zero que seja cloud native e modernizar aplicações que já existem para que ela se torne cloud native, tá? E além disso, duas frentes. Uma frente específica para a esteira de desenvolvimento, que é DevSecOps. Então, caso você já tenha uma aplicação e queira só implementar uma esteira, a gente consegue desenvolver uma do zero, seguindo a melhor prática, reestruturar uma que já existe, mas não está ali redondinha, funcionando e tal, precisa de ajustes, e também sustentar essa esteira após ou a reestruturação ou a implementação. E uma frente voltada especificamente para desenvolvimento de aplicações móveis. E o último pilar, que, como eu comentei, ele é uma extremidade que fica ali ao lado direito, é o de suporte a serviços gerenciados. E ele está separado porque, para todas essas frentes, eu vou ter um produto, né, uma estrutura que ela consiga suportar os seus ambientes. Seja suportar a infraestrutura, seja suportar o seu ambiente de dados, ou até mesmo a sua aplicação, de duas formas principais. Primeiro, um suporte que seja reativo e você tenha pool de horas, ou seja, aconteceu um incidente, aconteceu uma requisição, foi aberto um ticket, a gente vai lá, analisa, executa e debita do seu pool de horas que você tem. Ou, então, no modelo de sustentação, que a gente vai atuar como se o seu ambiente fosse nosso, e aí a gente vai estar dedicado a ele para que a gente consiga resolver problemas mesmo antes que eles aconteçam, de maneira 100% proativa. E quando um problema acontecer, a gente sempre vai entender qual foi a causa da raiz desse problema para que a gente consiga resolvê-lo e ele não aconteça novamente. E uma estrutura de NOC e SOC. Então, tanto para nível de networking, né, que é a parte de redes, quanto para a parte de security, a gente consegue implementar aí toda uma estrutura para poder monitorar os seus ambientes de maneira muito recorrente, muito de perto, sempre acompanhando, etc., para que você sempre seja notificado e que os problemas eles sejam resolvidos imediatamente. E vocês podem observar que a gente tem dois pilares separados ali das nossas principais vertentes, que é o de segurança e conformidade e inteligência artificial generativa. Por quê? Para segurança e conformidade, eu vou conseguir colocar ferramentas, serviços, tecnologias e estratégias para que eu consiga aumentar a sua postura de segurança em todas as vertentes, seja em infraestrutura, seja na camada de dados e seja
na camada da sua aplicação. Então, se eu consigo atacar a aplicação de forma que eu consiga trazer proteção para ela, eu vou colocar todas as tecnologias, ferramentas e estratégias ali. Mesmo cenário para dados e mesmo cenário para infraestrutura. E aí você pode observar que você vai ter uma postura de segurança extremamente elevada e vai ter realmente uma fortaleza digital ali quando você começa a atacar essas três frentes ao mesmo tempo, e é por isso que a gente separa. E o mesmo cenário para a inteligência artificial generativa. A gente consegue conectar ela, a generativa AI, que a gente fala, né, em todas essas frentes também. Consigo conectar na sua infraestrutura, consigo conectar no seu ambiente de dados, consigo conectar no seu ambiente de aplicações. E, inclusive, a gente já fez alguns webinars que tem no nosso canal do YouTube, que a gente fala bastante sobre inteligência artificial generativa conectada a todos esses ambientes e até mesmo conectada no nosso dia a dia. Então, nós, como profissionais, colaboradores, etc., tem como a gente utilizar a IA generativa de forma que ela consiga trazer produtividade para a gente de maneira extremamente escalável. Tá? Então, por isso que ela está ali separada também. Bom, agora que a gente falou bastante sobre Noage, eu dei o contexto para vocês já entenderam como a gente pode apoiar vocês, eu queria falar um pouquinho sobre o foco de hoje. E aí, eu queria iniciar falando primeiramente sobre o pesadelo da era pré-nuvem. Então, assim, quais são os problemas que a gente tinha antes da gente ter a nuvem para poder utilizar com os benefícios que ela entrega para a gente hoje? Primeiro, toda vez que a gente ia hospedar uma aplicação, a gente precisava ter ali um ambiente local, ou seja, um ambiente on-premises, que a gente chama, né? Tem outras vertentes, né, que eu vou falar aqui também, como colocation, nuvem privada, etc. Mas vamos usar como referência o on-premises, que é basicamente a gente ter que implementar a nossa própria infraestrutura. Qual que era o primeiro e principal problema que a gente tinha em relação a ela? Alto capex inicial. Porque toda vez que eu ia subir uma infraestrutura, eu tinha uma necessidade de provisionar totalmente ela a nível de hardware, ou seja, eu vou ter que configurar todo o cabeamento, todos os racks, todos os servidores, os componentes desses servidores, o espaço físico para que eu consiga colocar esses componentes dentro dele e, além do espaço físico, me preocupar com a rede desse local, energia desse local, resfriamento para que a gente não tenha os equipamentos sendo superaquecidos. Então, todas essas vertentes eu tinha que me preocupar, né? E eu tinha que ter um investimento alto a nível de dinheiro, mesmo capital, porque eu tinha que comprar todos esses recursos no início, não tinha como eu fazer de uma forma diferente. E comprando, eu ainda tinha que trazer alguma empresa especializada para poder implementar isso para mim. E além disso, eu também ter que trazer uma empresa para poder cuidar ou sustentar aquela infraestrutura para mim, seja um serviço externo ou eu contratar profissionais que vão ficar ali como meu time de sustentação. Então o capex inicial ele era altíssimo. E além disso, você tem um grande problema nesse aspecto, que era o seguinte: eu tinha um tempo para poder lançar a minha aplicação, o meu sistema, a minha plataforma, o que fosse muito alto. Porque todas essas etapas que a gente ia realizando ali, que eu acabei de comentar, elas levam tempo, e não é pouco. Então, esse era o principal e um dos principais problemas que a gente tinha quando a gente falava somente de on-premise. Eu não tinha outras opções para se trabalhar. E conectado com isso, também em relação à escala, ou seja, se eu tenho uma aplicação que ela está rodando dentro de um servidor e eu tive a necessidade de aumentar o recurso que eu tinha, porque ela está crescendo, ela está escalando, eu enfrentava um grande problema, que para escalar eu demorava entre 6 a 12 semanas, ou até mais, dependendo do caso. Então, para provisionar um único servidor, o tempo era muito alto, porque eu tinha todo o processo que eu acabei de comentar, de ir lá, procurar um recurso, comprar ele, esperar chegar, instalar, tudo isso levava e demandava muito tempo. A gente tinha um ponto também que é em relação aos recursos ociosos. Então, de duas, uma. Ou eu ia ter que ter um computador que ele atendesse exatamente a minha necessidade e ele não ia ficar ocioso, mas se acontecesse um pico de uso, ele ia entrar em gargalo, né? Ele ia gargalar e ia ficar fora do ar. Ou então, eu ia ter uma máquina muito grande para aguentar o pico, mas a maioria do tempo ele ia ficar ocioso. Então, assim, 70% dos servidores eles acabavam rodando aí abaixo de 15% de utilização, que ninguém queria ter problema de gargalo, ou seja, contratava uma máquina maior para poder aguentar o pico. E inovação travada, porque se eu tenho um time de TI que ele é focado em manter servidor, ele não é focado em inovar, porque a maioria do tempo dele está em resolver incidente, ajustar alguma coisa, manter tudo de pé e assim por diante.
E aí eu trouxe até um dado aqui que é interessante, que é em relação a 85% das empresas reportaram, né, perda de competitividade por infraestrutura legada, justamente por causa desses problemas, por enfrentar todos esses tipos de cenários aqui que eu acabei de abordar. E aí, aqui eu trouxe também uma linha do tempo da infraestrutura. Então, a gente tem ali, por volta dos anos 70, 80 e 90, um on-premises, que é basicamente data center próprio, todos aqueles aspectos que eu comentei. Em seguida, colocation e dedicado, então terceirização do espaço, mas ainda assim o hardware ele era um gargalo, ali no início dos anos 2000, 2005. 2006, a gente já tem ali os primeiros passos na nuvem pública, o que é interessante porque a própria AWS começou a lançar ali um EC2, que é uma máquina virtual dentro da AWS, ela lançou o S3, que é um serviço voltado para armazenamento de objetos, né? Depois, nuvem híbrida, então a gente começou a trabalhar um cenário onde eu tinha parte da minha aplicação dentro de uma nuvem, parte dela on-premises. Pode acontecer. Vocês vão ver das estratégias de migração que eu vou trazer para vocês, que tem cenários que vai ser importante e vai ser necessário que eu mantenha de maneira híbrida. Porque o híbrido ele vai ser melhor, porque ele vai trazer o benefício que a nuvem tem para entregar e ele vai manter o meu servidor ali num cenário onde eu não posso tirar ele do meu físico, do meu local. E aí você faz essa comunicação entre eles de maneira híbrida mesmo. E ali em 2020 ou até um pouco antes, a gente tem o Cloud Native e o AI. E aí o Cloud Native é interessante porque aqui é onde entra exatamente aquele aspecto que eu comentei da grande diferença. Porque você vê aqui, ó, eu trouxe algumas das principais formas da gente poder hospedar nossas aplicações. Só que tem várias outras. A gente tem VPS, a gente tem, além do colocation, também a nuvem privada, né? É uma outra opção que a gente tem como um cenário para poder hospedar a aplicação. Então, várias outras. Mas qual que é o grande diferencial que o Cloud Native tem mesmo, né? O Cloud em seu conceito, os benefícios que ele consegue trazer, todo o aspecto que gira em torno de escalabilidade, segurança, disponibilidade, durabilidade, tudo isso já é um benefício que a nuvem tem para entregar. Porque se imagina comigo, em questão de disponibilidade, por exemplo, às vezes eu até tenho muito dinheiro para poder investir numa infraestrutura muito forte, muito boa dentro do meu data center local que fica ali na minha empresa, mas ele não tem redundância nenhuma. Ou seja, caso aconteça qualquer tipo de desastre natural, eu não tenho um disaster recovery ali que salve as minhas informações, a não ser que eu tenha pegado tudo que eu tenho de dados de maneira constante, fique fazendo um backups, fique fazendo snapshots desse meu ambiente e levando para outro local. Mas se eu não fizer isso, acontecer algum tipo de desastre natural, que infelizmente vem acontecendo ao longo dos anos, né? Enchentes, deslizamentos, etc. Tudo isso pode acontecer que acabe afetando o meu data center, e afetando o meu data center eu tenho perda de dados. Então, é mais um dos pontos que a gente tem em relação à fissura local, né? Uma visão on-premises. E aí o Cloud Native ele entra justamente para poder trazer benefícios em disponibilidade, durabilidade dos dados, escalabilidade em questão de minutos. Então, não preciso mais pegar o meu recurso, que preciso de um ambiente que seja maior para poder aguentar a demanda que tem nas minhas aplicações. O que eu vou fazer? Ter que comprar um servidor? Não. Na AWS você consegue escalar em questão de minutos também, né? No aspecto de nuvem. Então, dentro dela você consegue trabalhar com containers, com modelo serverless, que é serviços que você não tem necessariamente um servidor por trás. Você não tem que gerenciar processador, memória RAM, disco, etc. A AWS cuida de tudo isso para você. Isso é muito interessante, eu vou falar disso também. Serviços específicos de IA lá dentro, sem que você precise gerenciar a infraestrutura. Porque no modelo tradicional, você vai trabalhar com inteligência artificial, você vai ter que cuidar da infraestrutura que vai rodar ela. E isso dá trabalho, e isso requer muito recurso. Na AWS, não. Você tem um serviço que ele é serverless, um serviço gerenciado que te entrega o poder da inteligência artificial e você só conecta na sua aplicação e a AWS cuida da infraestrutura para você. Então, mais um benefício que a gente consegue trazer no Cloud Native. Além disso, infraestrutura moderna a gente consegue trazer ela através de código, né? Então, isso é interessantíssimo, porque antes teria toda aquela jornada que eu descrevi para vocês, trazer pessoas, comprar equipamento, instalar tudo isso no mesmo lugar, configurar, manter, etc. Agora não. Quando se trata de infraestrutura em nuvem, você consegue subir toda a sua infraestrutura por meio de código, que a gente chama de IAC, né, que é infraestrutura como código. E quando você faz isso, basicamente, se eu fosse explicar, eu vou desenvolver scripts, que esses scripts, ao eu rodar ele para dentro da AWS, ele vai subir tudo que eu preciso lá dentro. Você vê que eu tenho aqui, ó, rede como código. Preciso de uma rede, eu vou ter a VPC.
da AWS, que é Virtual Private Cloud, que a gente tem lá dentro. Eu consigo subir a VPC e configurar os acessos à minha VPC por meio de código. Ah, eu quero colocar um firewall lá dentro. A gente tem o Web Application Firewall, que é o WAF da AWS, é o firewall dela. Consigo configurar e subir ele por meio de código. Load balance, quero ter um balanceador de carga para poder balancear os acessos à minha aplicação. Consigo fazer o provisionamento dele por meio de código. Servidores, armazenamento, serviço de segurança, serviço de IA, serviço de dados, tudo eu consigo fazer por meio de código. Quais os benefícios que eu tenho disso? Primeiro, muito rápido, eu consigo subir uma história em minutos, padronização, e com a padronização, segurança, porque eu não trago vulnerabilidade, e com a padronização, tudo documentado, tudo organizado, para que a gente não tenha aquele silo de informações que às vezes ninguém sabe exatamente como está mapeada a infraestrutura ali que você tem dentro da empresa de vocês. Então, assim, é mais um benefício que a gente consegue trazer com a infraestrutura em nuvem. Subir recursos por meio de código. Aqui, em relação à revolução da nuvem, né, a gente já está batendo muito nessa tecla, então a gente tem o pague pelo uso, que aí você sai do CAPEX e vai para o OPEX, que é interessantíssimo. Aqui, quando a gente fala de nuvem, você paga apenas pelo que você for utilizar. Ou seja, se eu usei 10 horas de uma instância na AWS, eu não vou ter que pagar pela instância inteira. Eu pago por cada hora que eu utilizei daquela instância. Elasticidade em questão de minutos, ou seja, eu consigo ter ao mesmo tempo um servidor e em questão de minutos já ter 1.000. Isso é muito importante, porque tem vários tipos de aplicação, vários tipos de plataforma que o período de utilização dela varia muito de acordo com o dia. Às vezes eu começo o dia com 100 usuários, termino o dia com 1.000, depois com 10, depois com 50, e vai variando assim. E isso é importante que a gente consiga trazer escalabilidade para um tipo de aplicação desse cenário. Por quê? Se eu tenho escalabilidade, eu não vou ter gargalo, porque aí quando eu precisar crescer, ela vai crescer comigo, a infraestrutura. Mas se eu precisar reduzir porque não está tendo acesso e eu não quero ter recurso ocioso, ele vai fazer isso por mim. Questão de minutos e sem que a minha aplicação tenha um downtime. Hoje, aí falando especificamente da AWS, a gente tem ela espalhada em mais de 33 regiões, trazendo um alcance global. E aí tem uma velocidade 10 vezes mais rápido que modelos tradicionais. Por quê? A AWS está sempre se atualizando, ou seja, todo tipo de poder computacional que ela entrega para a gente é sempre do mais potente, do mais moderno, que tem mais desempenho, diferente do cenário tradicional, onde eu compro um equipamento e aí depois de meses ou um ano ali, ele já está ficando defasado, já não tem a mesma capacidade, a mesma potência, a mesma agilidade. Então é mais um ponto aí que a gente consegue trazer com a nuvem. E falando de AWS, como eu tinha comentado, gosto muito de trazer essa pesquisa do Gartner aqui, que se você observar, a gente consegue posicionar, aliás, consegue não, a AWS está posicionada como líder no mercado, acima de Azure, GCP, Alibaba, Oracle Cloud, etc., todos esses outros aí. A AWS ela vem como líder número 1, entregando todos aqueles serviços que eu já comentei com vocês. E dentro da AWS também você pode observar que a gente tem poder global e local, então a AWS especificamente, ela tem 39 regiões, mais de 123 zonas de disponibilidade, 750 pontos de presença e uma SLA de uptime de 99,99%, tá? E aí, para quem tem curiosidade, no Brasil, a região da América do Sul, ela é no Brasil e em São Paulo, tá? Então ela fica aqui em São Paulo. E se eu não me engano, está saindo agora uma no Chile também, se já não saiu também, tá? Em relação à migração para a nuvem agora, pessoal, eu vou até entrar um pouco mais sobre as dificuldades que a gente tem na hora de migrar. Porque eu falei um pouquinho sobre a era pré-nuvem, quais são as dificuldades que a gente tem quando a gente não está na nuvem. Falei quais são os benefícios que ela tem para entregar, falei um pouquinho de AWS, e agora eu quero entrar na etapa de migrar. Então a gente fala do zero à nuvem, né? Como que você consegue trazer seu primeiro ambiente ali dentro da AWS. Em relação à migração, a gente vem vendo, né, principalmente no meu dia a dia como arquiteto, muitas e muitas empresas reclamando muito sobre querer muito ir para a nuvem, enxergar os benefícios, mas se frustrarem demais quando eles tentam migrar. E aí, basicamente, a gente tem até um número que traz que 68% das migrações falham quando você não tem um parceiro especializado, ou seja, um parceiro que vai te apoiar em toda essa jornada. Porque, primeiro, você pode ter um problema ali com downtime, interrupções durante a migração que impactam receita e até mesmo reputação, custos ocultos, ou seja,
Se você não tem uma preparação inicial que ela é muito bem feita, muito bem realizada, você pode ter uma surpresa muito grande quando você migrar para a nuvem. Porque o que eu mais vejo são empresas que não conhecem direito a sua infraestrutura. Porque ao longo dos anos, entra uma pessoa, faz de um jeito, outra ajuda de outro, e vai virando uma bagunça que acaba que você não tem muita clareza de como está esse ambiente. Se você não tem clareza de como está esse ambiente, o seu ambiente local onde ele está, se você for migrar ele para dentro da nuvem, a probabilidade de você ter um custo oculto, de ter uma surpresa, é muito alta. E é exatamente nessa etapa que as empresas mais se frustram. Outro ponto é falta de skill. Às vezes o meu time, ele conhece muito de infraestrutura, mas ele não conhece de nuvem, ele não conhece de AWS, e aí você acaba tendo esse tipo de problema de não ter uma mão de obra especializada. E a questão da complexidade, porque a arquitetura legada, ela tem diversos tipos de dependências e você não tem documentação direito, como eu comentei, tudo muito obscuro, você não sabe muito como sair desse tipo de cenário. Então, assim, se eu fosse trazer uma mensagem, é migrar para a nuvem, não é um plug and play, né? Você só, não só migra. Por isso que precisa dessa estratégia. E aí eu vou falar um pouco dela aqui, que é, primeiro, a gente analisar no detalhe, entender como está essa infraestrutura de vocês, conhecer, analisar, mapear, e depois você entender no todo, todas as suas necessidades, as suas complexidades, tudo isso, aí sim você vai definir um plano, ou seja, como eu vou pegar tudo isso que eu tenho e vou migrar para dentro da AWS da melhor maneira possível e que eu consiga trazer a maior assertividade que eu consiga ter no cenário que eu tenho. Então, definir esse plano, agora sim eu vou migrar. Aí eu defino ondas. Então, eu vou pegar assim, dos meus servidores mais críticos aos menos críticos, das aplicações mais críticas às menos críticas, e vou definir o que eu vou migrar primeiro e o que eu vou migrar depois, para que eu não tenha nenhum tipo de problema nessa etapa de migração. Tá? Então, esse é o principal ponto. Quando for migrar, faça um trabalho muito bem feito de planejamento. E aí a gente entra como parceiro estratégico para poder apoiar vocês nisso. E fiquem 100% à vontade para poder chamar a gente para poder apoiar vocês. E aí, falando de migração, como eu tinha comentado, e aqui entra um aspecto muito importante, que é na etapa de estratégia, né, de definição do plano da migração, que é em relação às várias possibilidades que a gente tem quando se trata de migrar. A gente tem 7 R's que a gente fala, são 7 R's de migração, onde cada um deles se enquadra em um cenário. Então, por que eu falo que a gente tem que mapear e entender como é que está o ambiente de vocês? Porque é a partir disso, e a partir dos objetivos que vocês têm, que a gente vai conectar uma dessas estratégias que a gente tem aqui. E aí, falando delas, a gente tem o rehost, que é lift and shift, conhecido também, que é basicamente migração direta. Eu vou pegar exatamente como está, então vamos colocar que você tem 10 servidores aí dentro do seu ambiente local, e eu vou migrar esses 10 ambientes para dentro da AWS, para 10 máquinas virtuais. É a mesma coisa. Eu basicamente clonei o que você tinha para dentro da AWS. A gente tem o replatform, que é basicamente você fazer pequenos ajustes ali dentro. O que eu posso fazer? Eu tenho minha aplicação front-end e back-end nesse servidor, junto dele eu tenho um banco de dados. Eu quero agora fazer o seguinte, eu vou migrar minha aplicação para o instância C2 e o meu banco de dados eu vou migrar para o RDS, que é um serviço gerenciado de banco de dados. Esse serviço ele já começa a trazer muitos benefícios. Por quê? Ele cuida de todo o gerenciamento do banco para você. Atualizações, patches, etc. Tudo isso, ele que vai cuidar e ele que vai gerenciar. Você não vai ter que se preocupar com nada. Então, já é uma forma de você migrar, modernizando e já conseguindo alguns dos benefícios. É como se você estivesse dando os primeiros passos para os benefícios que a nuvem tem para entregar. Qual que é a próxima etapa? Refactor. Você pode migrar para dentro da AWS, modernizando a sua aplicação em 100%. Então, eu quero migrar para a nuvem, e eu, além de migrar, eu já vou quebrar a minha aplicação em microserviços. E eu vou falar disso para vocês também, o que é o conceito, etc. Por quê? Se eu quebro a minha aplicação em microserviços, eu consigo construir uma arquitetura que ela seja baseada em eventos. Então, cada funcionalidade da minha aplicação, eu vou rodar em um serviço que chama Lambda, por exemplo. E aí o Lambda ele vai ser responsável por o quê? Toda vez que a pessoa for lá no seu aplicativo, ela clicar em executar uma ação, ele aciona um Lambda, executa a função e desliga. Ou seja, você vai ter custo somente quando executar a ação. É literalmente só quando você executa a ação. Qual que é o benefício disso? Primeiro, custo baixo. Segundo, escalabilidade absurda. Terceira, desacoplamento. Ou seja,
Se uma parte da sua aplicação cair, o resto não cai. Porque no modelo tradicional, o monolito, que a gente chama, que é tudo junto, que não é um microserviço, se alguma coisa da sua aplicação cair, tudo vai cair. Então, tem todos esses benefícios que a gente consegue trazer quando a gente vai fazer um refactor, a nível de aplicação, a nível de banco, a nível de infra e etc. Temos também a possibilidade de fazer um repurchase, que é basicamente trocar o que você tem por algum tipo de SaaS, que é o Software as a Service, e tem manter temporariamente dentro do seu ambiente local, até que a gente faça algum tipo de estratégia, modernize algo, etc. E Tower é descomissionar, que é basicamente quando você desliga aquele tipo de aplicação porque ela não faz mais sentido, e eu penso em outro tipo de estratégia, outro tipo de solução. E o relocate, que é basicamente você mover para outro tipo de região, porque nem toda região da AWS possui todos os serviços disponíveis. Aí, às vezes, você tem que fazer alguma estratégia de migrar de região para região, tá? E aí, um ponto que eu vou falar para vocês agora, inclusive no próximo slide, a gente tem algumas estratégias que a gente consegue adotar para poder migrar esse ambiente para a nuvem, sendo elas, primeiro, seguindo as adoções da nuvem que a própria AWS traz, ela tem um framework que chama Cloud Adaptation Framework, que é o CAF. Ele nos ajuda a trazer as melhores formas possíveis de você migrar para a nuvem, e a gente segue elas para poder apoiar vocês. E outro é o MAP, que é o Migration Acceleration Program, que é um programa de aceleração de migração que a AWS traz para a gente. Ou seja, ela vai trazer incentivos para poder, primeiro, mapear o seu ambiente, depois fazer o planejamento dele e depois migrar e modernizar. Isso tudo colocando crédito, colocando dinheiro, etc., para poder apoiar vocês a migrar para dentro da AWS. Nessa visão do MAP que eu comentei, que é a jornada de migração, primeiro, aqui eu vou entrar no detalhe naquele ponto que eu estava batendo na tecla, que é você tem que fazer um planejamento muito bem feito antes de migrar para a nuvem. Então, o que eu faço primeiro? Assessment. Aqui eu vou, primeiro, analisar todo o seu ambiente, entender quais são as dependências, quais são as funcionalidades que a sua aplicação tem, onde ela está rodando, como está rodando, qual que é o caso de uso, quais são as limitações, quais são as preocupações que a gente tem que ter. Tudo isso tem que ser muito mapeado. E eu vou ter um relatório gigantesco e extremamente detalhado de toda a sua infraestrutura. Depois que eu tenho esse relatório, aí eu entro para a segunda etapa, que a gente chama de mobilização, que é o mobilize. Qual que é o objetivo dele? Você fazer, primeiro, o planejamento baseado no relatório que a gente fez, preparar tudo para poder migrar, definir as ondas de migração, que aí sim, beleza, está definida a estratégia, está tudo preparado, está tudo planejado. Aqui é a hora que eu vou migrar o ambiente de vocês. Migrar somente, né, em host, ou eu migrar e modernizar ele para dentro da AWS. E eu vou falar desse aspecto de modernização que é muito importante também. Aqui, assessment e incentivo MAP. Então, eu mostrei as etapas para vocês ali, que é basicamente o que a gente consegue trazer com o MAP. Então, a gente tem incentivo para assessment, a gente tem incentivo para mobilização, que é o Mobilize, e tem incentivo para migração. Esse é um incentivo que a AWS traz para vocês através da Nuage. Então, a gente consegue ir na AWS por conta da nossa parceria e a gente consegue desbloquear esse incentivo para poder conectar vocês a eles. E aí a gente faz esse trabalho aí a 6 mãos. AWS, Nuage e vocês, tá? Então, esse é um ponto importante. A gente pode puxar reuniões para falar individualmente com cada um de vocês sobre esse tipo de incentivo, tá? É um incentivo realmente muito agressivo. A gente tem cenários aí que são surreais, do tanto que a AWS investe para poder trazer uma migração para a nuvem AWS, e é muito, muito interessante mesmo, porque nesse momento é o momento onde a gente, além de migrar seu ambiente, vai ajudar vocês a ter uma melhor visão dele e como melhorar ele para que ele consiga trazer benefícios para os seus negócios. Então, como que eu consigo melhorar a minha tecnologia para que a minha tecnologia me traga um ROI? Então, tudo isso a gente consegue fazer nesse processo aqui de migração também, como se fosse um plus, um adicional aí, com toda a nossa expertise que a gente tem. Um outro ponto que eu gosto de destacar sempre é em relação a migrar só o começo. Então, assim, a gente fez todas aquelas análises ali do ambiente de vocês, definiu o planejamento, definiu a estratégia. O que eu vou fazer agora? Migrar. Mas migrar não é o começo, como eu falei. Migrei para dentro da AWS do jeito que estava. Vou dando uma otimizada, reduzo uma máquina que está ociosa, configuro de um desligamento, vou configurando tudo isso. Agora eu quero modernizar. E como que eu quero modernizar? Primeiro, trazendo a cultura Cloud Native, que é basicamente eu mudar a minha aplicação, para que mudando a minha aplicação, ela
consiga de fato usufruir dos benefícios que a nuvem tem para entregar. E eu vou falar no próximo slide. Arquitetura quebrada em microserviços, arquitetura baseada em eventos, então todos esses aspectos eu vou destacar ali no próximo slide, que é essa de modernização 100%. Eu poder ter um ambiente que ele seja containerizado, ele trabalhe com EKS, ter uma esteira de CI/CD com segurança integrada no pipeline, ter IA e machine learning dentro da minha aplicação, dentro do meu projeto, do meu sistema, etc. E principalmente esse aspecto que eu trouxe da arquitetura serverless, Lambda, Step Functions, Autoscaling, etc. Como eu comentei, aqui a parte de modernização fala um pouquinho sobre a arquitetura de microserviços. Então, no modelo tradicional, a gente tem um monolito, né? Monolito hoje, em seu conceito, basicamente é você ter tudo acoplado em um só local, todas as funcionalidades, dependências, tudo está dentro do servidor só, é um monolitozão gigante, só dá problema, só entra em gargalo. Se o banco falha, tudo cai, castelo de cartas, literalmente, né? A gente tem vários problemas com o monolito. E no caso do microserviço, não. No microserviço, a gente consegue quebrar cada parte da sua aplicação, cada componente, em um serviço independente. Então, se alguma coisa dá problema, o resto tudo fica de pé ainda, não é um castelo de cartas. E aí, por exemplo, um cenário que eu posso trazer para vocês para ficar mais claro de como funcionaria o microserviço. Cada caixinha dessa é um microserviço e cada caixinha representaria para a gente uma funcionalidade. Então, se é uma aplicação de pagamentos, né, de e-commerce, etc., vou ter dentro de um microserviço um pagamento, o outro catálogo, o outro autenticação, o outro notificação, o outro relatório, o outro estoque. Um e-commerce totalmente quebrado em microserviços. E aí, se algum desses pontos der problema, os outros não dão. Se eu precisar escalar, vai escalar perfeitamente sem que entre em gargalo. Então, esse é um tipo de arquitetura de microserviços que a gente consegue encaixar dentro da etapa de modernização. E eu fazendo isso, eu ainda consigo também conectar as arquiteturas serverless, que é quando eu conecto os serviços que não necessariamente ele tem um servidor por trás. Eu não vou precisar me preocupar com processador, memória RAM, disco, etc. Não. Eu pego o meu microserviço e rodo dentro de uma arquitetura serverless, onde cada funcionalidade daquela, tipo catálogo, pagamento, estoque, cada uma daquelas funcionalidades eu coloco dentro desse serviço que chama Lambda. O Lambda ele é um serviço de computação sob demanda. Se eu vou rodar a função de pagamento, a função de pagamento ela dura 20 segundos para poder ser executada. Ele vai rodar por 20 segundos e vai parar. E aí ele me cobra por quantidade de requisição e tempo da requisição. Ou seja, o meu custo vai ser risório, vai ser muito mais baixo do que no modelo tradicional, e a minha escalabilidade vai ser absurda. Porque se eu precisar ter 1000 lambdas rodando ao mesmo tempo, eles vão rodar. Isso é totalmente automatizado. Ah, quero usar um serviço gerenciado para poder fazer a autenticação da minha aplicação. Tem o Cognito, que é 100% serverless, 100% gerenciado pela AWS. Serviços para poder fazer o gerenciamento das minhas APIs, gerenciar a autenticação delas, etc. Tem o API Gateway, tem o serviço não relacional de banco de dados dentro da AWS também, que é o DynamoDB. Tem um Amplify para poder fazer hospedar o front-end da aplicação. Então, tem inúmeras possibilidades que eu consigo conectar para poder trazer uma arquitetura baseada em eventos, que é uma arquitetura serverless, né? Que é interessantíssimo. Aqui eu queria falar um pouquinho dos ganhos imediatos, né? Então, assim, falei bastante de migração, modernização para nuvem, etc. A gente tem algumas etapas que a gente consegue trabalhar muito bem. Então, assim, immediate win, que são os ganhos imediatos, eu consigo trazer incentivo da AWS para fazer uma prova de conceito, incentivo para fazer migração para dentro da AWS, que é o MAP que eu comentei, trazer desconto em toda a fatura de maneira recorrente por meio de porcentagem, que é muito bom. E aí, nisso, em todos esses aspectos, né, então, prova de conceito, migração, etc., até 12% de redução. Quick win, que são os ganhos rápidos. Consigo analisar a infraestrutura. Então, já tenho algo dentro da AWS. Quero pegar essa infraestrutura que eu tenho dentro da AWS e encontrar formas de eu reduzir, né, o custo que eu tenho ali dentro. Eu tenho várias estratégias que eu consigo seguir nessa jornada de transformação FinOps, que eu consigo ir ajustando esse ambiente para que cada vez mais ele esteja mais alinhado com as melhores práticas e ele reduza o meu custo, onde eu consigo navegar entre 25% a 40% de redução. E o Next Steps, que aqui entra a modernização de verdade. Então, tudo isso que eu falei para vocês, de arquitetura serverless, de microserviços e etc., eu entro nessa etapa do Next Steps, porque eu vou mapear a nível da aplicação para ver o que eu consigo fazer,
eu vou mapear nível do banco e eu vou mapear nível de infraestrutura de maneira extremamente detalhada. Onde, num cenário tradicional, quando eu tinha ali, por exemplo, um ambiente local com 1.000 servidores, tinha um custo absurdo para poder fazer ali a revitalização dessas máquinas, eu consigo reduzir esse custo em até 60% quando se trata nesse aspecto de 5 anos ali dentro da AWS. Ganhos reais no Cloud Native, né? Então a gente consegue trazer 46% de redução, 80% no aumento da eficiência operacional, 27% no aumento de sucesso nas entregas, 23% no aumento de receita, 57% de produtividade no desenvolvimento. Lembra que eu falei do Terraform? É aqui que ele entra também. Então, isso aqui realmente traz muito valor para as empresas e a gente está conseguindo agregar bastante valor aí para a maioria dos nossos clientes. Eu vou até trazer um case de sucesso sobre isso, né? Aqui, mais uma vez, eu destaco sobre a Noage ser um baita parceiro para poder apoiar vocês. Me coloco 100% à disposição para poder apoiar vocês nisso, tá? Então, tem um ambiente aqui, eu quero migrar para dentro da AWS. Pode vir falar comigo, pode vir falar com os comerciais aqui da Noage, para a gente poder bolar uma reunião, pensar numa estratégia, entender como está seu ambiente, mapear tudo isso, tá? A gente consegue trazer. Aqui mostra todas as nossas competências, principalmente destacando a competência de migration, que é a competência que a gente está mais batendo aqui no Teco, né? Nesse webinar hoje. Temos diversos tipos de segmento de transformação, então a gente consegue trabalhar aí com FSI, Education, startups, mídia, seguradora, ISVs, fintechs, games, embeds, telecom, inclusive o case que eu trouxe hoje para poder bater com vocês foi o de telecom, tá? E para cada um desses segmentos eu tenho uma estrutura focada e especializada nisso. Então, se tiver alguém que fala de educação, temos alguém que vai falar com você que é especializado em education, sabe das dores de mercado, sabe as necessidades, sabe o que a gente enfrenta quando a gente vai migrar um ambiente de educação para dentro da AWS. Então, tudo isso a gente consegue trazer para cada uma desses segmentos que eu tenho aqui, mídia, seguradora, financial services, startups, etc. Então, a gente tem especiais estruturas focadas, tá? Bom, pessoal, aqui agora eu quero trazer para vocês a mensagem que a gente traz como foco desse webinar, que é basicamente a gente facilitar e acelerar a sua jornada para a nuvem, né? Como que eu consigo trazer o meu ambiente ali de maneira rápida, o seu primeiro ambiente dentro da AWS, migrando da melhor forma possível. A gente traz ali possibilidade de assessment gratuito, fazer um workshop de descoberta dentro do ambiente para vocês conhecerem e entenderem como funciona. Isso tudo conectando a nossa competência de migration, porque quando eu destaquei lá no início e expliquei sobre a Nuage e as competências que a gente tem, eu quis trazer isso porque eu queria mostrar para vocês como que a gente consegue trazer os incentivos do MAP, que é aquele incentivo que ele vai trazer para mim dinheiro para poder realizar um assessment, dinheiro para poder montar um plano e dinheiro para poder migrar e até mesmo crédito para poder isentar os primeiros meses ali que você teria de custos com a AWS, tá? Então, me coloco 100% à disposição. Rodrigo acabou de adicionar aqui no chat uma visão de contato que vocês podem falar com a gente. A gente também tem a lista de vocês que participaram para a gente poder entrar em contato e bater um papo também sobre o ambiente. Vi que tem duas perguntas aqui no chat e ia falar justamente sobre isso. Dar uns minutinhos aqui para a gente poder ter perguntas. E aí, Valdir falou, como que a gente pode agendar uma reunião? Valdir, a gente acabou de mandar aqui no chat os contatos. Se você quiser dar um oi para a gente, fica 100% à vontade, a gente vai responder. Se não, o Rodrigo, se eu não me engano, ele tem uma lista com o seu contato também. E aí a gente vai te mandar uma mensagem. Beleza? Luiz Olimpo, trabalhei com uma boa parte da equipe de vocês. Evandro, Alec, então, equipe show. Que legal, Luiz. Muito obrigado aí pelo feedback, viu? Muito obrigado. Trabalho com telecom e gostaria muito de aprender com a AWS e vocês, mas colocando a mão na massa e aprendendo também. Boa, a gente também consegue trabalhar nesse modelo, tá, Luiz? A gente tem aqui todas aquelas ofertas que eu comentei de migration, né? Onde a gente consegue migrar para dentro da nuvem, sustentar isso depois, mas a gente consegue fazer nesse modelo que é criado. Então a gente migra, mas a gente mostra para você como a gente migrou, documentação, conecta parceiros, onde esses parceiros eles vão te capacitar e ensinar tudo que você precisa saber para poder ter um ambiente dentro da AWS. Então a gente consegue 100% te apoiar nisso também, tá? E aí a gente pode te mandar uma mensagem, tá, Luiz? Aí, Rodrigo, pega o contato do Luiz também, para a gente poder falar com ele. Pessoal, alguém mais tem alguma dúvida? Por hoje, assim, era o que eu queria trazer de conteúdo, tá?
enquanto a galera vai mandando aí no chat, caso tenham perguntas, queria destacar alguns pontos. Primeiro a gente sempre está fazendo essas dinâmicas de webinar. A gente fez esse de migração hoje. Semana que vem a gente vai ter um de FinOps, então a gente vai falar especificamente sobre otimização de custo. A gente tem vários webinars postados no nosso canal do YouTube sobre inteligência artificial, que está tendo um boom aí nos últimos tempos. É muito importante que vocês assistam, vocês vão ficar surpresos com o tanto de coisas que a gente consegue fazer através da IA, tá? Dá uma olhada lá. Se vocês analisarem e visualizarem esses vídeos, esses webinars no nosso canal do YouTube, tiverem interesse em algum tipo de solução de IA, algum tipo de solução de que qualquer uma que tem ali dentro e qualquer uma que eu falei, fiquem à vontade para poder entrar em contato também. Eu vi que teve outras duas perguntas aqui no chat, deixa eu ver. Ah, tá, na verdade o Rodrigo respondeu as perguntas. Beleza, maravilha. Boa. Então fechou, pessoal. Mais uma vez queria agradecer pelo tempo de vocês, pela presença. Espero que o conteúdo que eu trouxe aqui hoje ele agregue aí para o dia a dia de vocês, que vocês tenham tido um pouquinho mais de conhecimento sobre como funciona a nuvem, né? E fiquem por dentro aí dos próximos que a gente vai fazer. A gente vai falar de vários outros temas que podem ser interessantes para vocês. E aí eu espero aqui mais um minutinho, caso alguém tenha alguma dúvida, a gente manda no chat. Mas é isso, hein? Ótima quinta-feira para todos e muito obrigado aí pela presença.